A Estônia cruzou uma linha simbólica e estratégica ao interceptar e deter o navio-tanque Koala, integrante da frota fantasma da Rússia, em suas águas territoriais. Pela primeira vez desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia, um país europeu da linha de frente aplicou, na prática, a doutrina de interdição total contra o sistema logístico que sustenta a máquina de guerra russa. A operação, iniciada às 3 da manhã com apoio aéreo e embarcações navais, não visava um alvo militar direto, mas um elo vital do fluxo financeiro russo, o petróleo exportado ilegalmente via bandeiras de conveniência, rotas camufladas e falsificação documental. A mensagem da Estônia é clara: o tempo da tolerância acabou. Mesmo sem provocar danos diretos à infraestrutura crítica, o impacto geopolítico é profundo. Moscou, agora, tem de considerar que a retaguarda do seu esforço de guerra está exposta ao cerco. Ao mesmo tempo, a frente tática ucraniana segue um padrão de desgaste acelerado e desorganização russa. No eixo Andriivka-Oleksandriivka, as forças armadas da Ucrânia não apenas frustraram uma tentativa de avanço, elas criaram uma armadilha de saturação. Deixaram que unidades russas ultrapassassem o limite de segurança, atraíram blindados para zonas preparadas e lançaram uma contraofensiva coordenada com mais de 600 granadas de artilharia e 200 drones de ataque. O resultado foi devastador: 120 soldados russos mortos, 14 veículos blindados destruídos e uma posição-chave retomada. Mais do que uma vitória tática, foi uma demonstração crua de como a guerra em 2025 é travada por redes autônomas conectadas por comando em tempo real, com precisão cirúrgica e uso inteligente de saturação eletrônica e de sensores. Mas o aspecto mais simbólico dessa nova fase do conflito está no uso crescente de tropas norte-coreanas na linha de frente russa, especialmente na região de Kursk. Segundo o Wall Street Journal, cerca de 12 mil soldados da Coreia do Norte foram integrados às operações russas desde o final de 2024. Inicialmente vulneráveis, essas unidades adaptaram-se com velocidade alarmante. Aprenderam a operar em pequenos grupos, com apoio de drones explosivos, artilharia e bombas planadoras russas. O mais relevante, porém, não está na tática, mas na psicologia. Segundo relatos de combatentes ucranianos, os norte-coreanos demonstram um desprezo absoluto pela vida não só dos inimigos, mas a própria. Avançam sob fogo sem hesitação, recuam para reagrupar e voltam ao ataque como se fossem peças substituíveis. Para o Kremlin, essa é uma vantagem operacional. Para o Ocidente, é um alerta estratégico. O conflito está se internacionalizando não apenas no comércio, mas no sangue derramado. Enquanto isso, a frente econômica da guerra entra em combustão. A captura do Koala mostra que a linha de suprimento energética russa baseada em subterfúgios já não pode operar com impunidade. A escalada nas ações contra a frota fantasma indica que o cerco logístico ocidental está se fechando. O petróleo russo, antes invisível em seus fluxos clandestinos, agora é alvo direto de operações navais e diplomáticas. A Estônia fez o que muitos evitavam: tratou o petróleo russo como munição em trânsito. Ao fazer isso, transformou as águas do Báltico em extensão do campo de batalha. A guerra, antes contida em mapas de fronteira, agora se move por rotas comerciais, tratados aduaneiros e zonas de exclusão marítima. O que está em disputa não é apenas território, é o direito de sustentar uma guerra sem sofrer consequências. E esse direito, ao que tudo indica, começou a ser revogado. Enquanto o Báltico se torna palco de repressão financeira contra o petróleo russo, o fronte terrestre revela outra camada de internacionalização do conflito: o envio sistemático de tropas norte-coreanas ao território russo. Cerca de 12 mil soldados da Coreia do Norte foram deslocados para a região de Kursk, uma força pequena em volume absoluto, mas simbólica em múltiplas dimensões. Primeiro, pela disposição demonstrada. Os militares norte-coreanos avançam sem cobertura de blindados ou artilharia, em grupos expostos, muitas vezes sob fogo direto, como se obedecessem a outra lógica de guerra não tática, mas ideológica. Segundo, pela função estratégica, preencher lacunas humanas que a Rússia já não consegue suprir com seus próprios reservistas. Inicialmente inexperientes, esses soldados foram dizimados em ataques de drones e emboscadas. Mas em semanas, sua curva de adaptação surpreendeu os ucranianos.
passaram a dispersar os grupos de avanço, dividir ataques entre frente e retaguarda e até desenvolver métodos para flanquear posições defensivas, reduzindo a eficácia de bombardeios por UAVs. Essa velocidade de aprendizado no campo de batalha tornou os norte-coreanos um ativo tático valioso, ainda que descartável para Moscou. Ao mesmo tempo, confirmaram a transição do conflito ucraniano para um estágio em que a guerra de posições se entrelaça com missões de saturação humana, uma combinação que encurta o tempo de reação e maximiza perdas. Do lado ucraniano, a resposta veio com clareza: articular sistemas de detecção precoce, antecipar linhas de infiltração e reforçar os corredores vulneráveis com defesas móveis baseadas em drones e artilharia de saturação. A ação mais expressiva ocorreu na zona de Avdiivka, onde unidades ucranianas atraíram tropas russas e norte-coreanas para uma armadilha operacional concentrando fogo de múltiplos batalhões em um setor delimitado. Foram utilizados mais de 600 projéteis de artilharia e 200 drones de ataque. O resultado foi contundente: mais de 120 soldados inimigos eliminados, além de tanques e blindados reduzidos a destroços. Esse tipo de operação não apenas preserva território, reordena o equilíbrio de iniciativa. Ao integrar observação, resposta e destruição em um ciclo tático de minutos, Kiev amplia sua capacidade de moldar os ritmos da guerra. Já não se trata de apenas repelir, mas de induzir o inimigo ao erro, esvaziar sua superioridade numérica e colapsar sua cadeia logística. E quando a pressão terrestre coincide com golpes econômicos como a interceptação do navio Koala ou os ataques coordenados a refinarias russas, o efeito é cumulativo. O sistema de sustentação da guerra começa a ceder, tanto no abastecimento das frentes quanto no moral das tropas. E a Rússia se vê forçada a contar com forças estrangeiras, navios sancionados e arsenais herdados da Guerra Fria para manter sua presença ativa. A apreensão do petroleiro Koala em águas estonianas não foi apenas uma ação de patrulha marítima. Representou a primeira interceptação formal da chamada Shadow Fleet desde o início da invasão em 2022, operando sob bandeira de conveniência, neste caso, Djibouti, e com histórico de violações das sanções europeias. O Koala navegava rumo ao porto russo de Ust-Luga, um dos principais terminais do sistema paralelo de exportação montado por Moscou para burlar o teto de preços imposto pelo Gzet. Com a detenção do navio, Tallinn expôs um ponto cego no cerco econômico: a tolerância velada de alguns países a esse comércio clandestino. Mas agora, a linha vermelha foi cruzada, e o sinal é claro: a guerra chegou também ao domínio financeiro marítimo. Esse tipo de operação tem efeitos de longo alcance. O petróleo responde por mais de 30% do orçamento federal da Rússia. Desde janeiro, a Ucrânia intensificou ataques diretos às refinarias e depósitos estratégicos. Engels, Ryazan, Novochakhtinsk, Volgogrado, Astrakhan e dezenas de outras instalações foram atingidas por enxames de drones. Em menos de 60 dias, mais de 17% da capacidade de refino do país foi danificada. Paralelamente, os portos de exportação no Mar Negro e no Báltico enfrentam paralisações parciais. Isso gerou uma queda de até 20% na receita cambial russa com petróleo, cerca de 20 bilhões de dólares em perdas projetadas para 2025. Em paralelo, os custos de guerra aumentam: reposição de blindados, importação de munição norte-coreana, salários e compensações. O déficit orçamentário russo já ultrapassa 35 bilhões de dólares. Esse esgotamento financeiro tem reflexos diretos na frente. A Rússia intensifica campanhas de recrutamento com metas cada vez mais ambiciosas. Mais de 160 mil novos conscritos devem ser mobilizados até julho, mas, como indicam fontes do próprio Ministério da Defesa russo, esses soldados chegam ao fronte com semanas mínimas de preparo e armamento limitado. Sem blindagem eficiente, sem cobertura aérea garantida, tornam-se alvos fáceis para a máquina tática que a Ucrânia refinou desde 2023, baseada em drones, geolocalização, saturação de artilharia e vigilância constante por sensores ópticos e térmicos. Cada nova leva de recrutas mal treinados alimenta uma estatística brutal:
Drones FPV já são responsáveis por até 65% das baixas russas no campo de batalha, superando inclusive o poder destrutivo da artilharia convencional. A essa altura, a assimetria já não está no número de soldados, mas na capacidade de adaptação. A Rússia ainda depende de volume, a Ucrânia de método, e é esse método apoiado por inteligência em tempo real, interoperabilidade entre frentes e táticas de saturação logística que está inclinando a balança. A guerra, antes travada por tanques e mísseis de cruzeiro, agora é decidida por bytes, fibras ópticas e enxames de drones com inteligência embarcada. O colapso russo, se vier, não será súbito, mas acumulativo, fragmentado e inevitável. E quando o petróleo parar de sustentar a máquina militar, o tempo começará a trabalhar contra o Kremlin.